Comissão Europeia está a preparar a sua resposta depois de os Estados Unidos terem anunciado novas tarifas sobre as importações de automóveis provenientes da Europa. As medidas terão em conta não só os direitos aduaneiros sobre o setor automóvel anunciados na quarta-feira, mas também as tarifas recíprocas previstas para a próxima semana. Não é claro se estas tarifas afetarão os países europeus de forma individual ou apenas a União Europeia como bloco. A Comissão deverá consultar os Estados-membros sobre uma lista de produtos norte-americanos que foram objeto de tarifas suspensas desde a primeira administração de Trump. Uma segunda lista está também a ser considerada enquanto Bruxelas pondera as suas opções. As atuais tensões comerciais ameaçam os fabricantes de automóveis europeus que já lutam com um crescimento económico morno e com a forte concorrência da China. I think it goes too far to say that this will be existential right away, but it's impacting definitely a lot, and it comes at a moment where there is already a lot of pressure, competition also from other corners in the world, and at a time where we need to manage a huge transformation, a green decarbonization transformation, a digital transformation. Muito está em jogo, não só para os fabricantes de automóveis europeus e para a sua vasta rede de fornecedores, mas também para toda a economia europeia. O pesado fardo poderá penalizar tanto os consumidores como as empresas dos dois lados do Atlântico. Das heißt, sie werden die Preise der in den USA verkauften Fahrzeuge erhöhen müssen. Teilweise wird man eben auf Margen verzichten. Und mittel- und langfristig wird es darum gehen, eben Produktion, Wertschöpfung in die USA zu verlagern. Alto funcionário da União Europeia disse à Euronews que, assim que Washington anunciar as suas tarifas recíprocas na próxima semana, o bloco poderá ter de responder com outras medidas. Tais ações podem marcar uma escalada significativa na guerra comercial em curso. Deseja a todos uma Páscoa muito feliz. Viagens Algarve. Organiza excursão no outono à França com passagem por Espanha durante 14 dias. Primeiro destino, Cidade de Lourdes, mundialmente conhecida como importante lugar de peregrinação católica. Baiona, próximo destino, cidade turística e muito festivaleira. Situada na região basca, esta baía deslumbrante, conhecida pela sua beleza, arte e gastronomia, não esquecendo do famoso presunto. Terceiro destino, Catedral Santiago de Compostela, um dos santuários mais procurados a nível mundial.
Bordeaux é o próximo destino conhecido mundialmente como a capital do vinho e terra de Samuel Champlain. Último destino em Toulouse, conhecida pela Cidade Rosa, a construção das casas em tijolo de terracota. Não desperdice esta oportunidade. Voo direto, hotéis, refeições, visitas, autocarro e guia em português. Telefone agora 514-277-1934. Viagens Algarve. Viaja consigo. O cheirinho de Páscoa é presente no Universal. As nossas carnes frescas de cabrito, coelho, borrego, leitão e peru. Os nossos queijos de Portugal, o azeite, os nossos enchidos e o presunto. Temos uma grande variedade de amêndoas. O Universal deseja a todos uma Páscoa muito alegre. Esta Páscoa é mais doce na padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Temos os doces amarelos e brancos e o famoso pão de ló. Somos especialistas no folar à moda do Minho. Que a sua Páscoa seja mais doce com a padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão. Vinho branco, agora em lata. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. É para agradecer a todos que tiveram esta iniciativa, a todos os que estão no board da Câmara de Comércio, em particularmente ao nosso amigo, também cônsul de Portugal em Edmonton, Aurélio Fernandes, por dar a cara por este projeto, mas que não é só dele, evidentemente, e portanto a todos vós, muito obrigado e os meus parabéns por esta iniciativa, acho que vai ser um grande sucesso. Evidente, contem com tudo o que são os nossos instrumentos institucionais no Canadá, embaixadas, consulados e a ICEP, para estar convosco, para ajudar, para enquadrar no que for necessário ou possível. E as maiores felicidades. Muito obrigado. Olá a todos, estamos no Consulado-Geral de Portugal em Montreal. Este momento é muito, muito importante para a comunidade portuguesa que, com privilégio, pode dizer-se que tem a Câmara do Comércio
Portugal-Canadá ou Canadá-Portugal. Sr. Embaixador, Dr. António Leão Rocha, bem-vindo. Que momento é este para nós em Montreal? É de facto um momento muito importante. Eu, como disse há bocado ali no discurso, quando cheguei ao Canadá achei estranho não haver uma Câmara de Comércio, dada a potencialidade de um país como o Canadá de uma Câmara de Comércio. E felizmente, em boa hora, já a temos. É de facto muito importante. Eu acho que muito mais importante ainda no momento em que atravessamos e em que as relações entre a Europa, económicas sobretudo, mas não só, entre a Europa e o Canadá vão aumentar, e com Portugal também bastante, e este era o instrumento que faltava. Nós temos a ICEP, temos a comunidade, temos os nossos empresários, temos a embaixada e os consulados. Faltava de facto, para ajudar a dinamizar tudo isto e a estabelecer pontos, encontros, que tivéssemos uma Câmara de Comércio, e aqui está ela. Estou muito satisfeito por ter chegado a este momento ainda durante a minha missão como embaixador no Canadá. Em que é que ela vai servir, Sr. Embaixador? Primeiro, é uma forma de representar todo o empresariado das nossas comunidades, e isso é importante porque a Câmara vai servir para estabelecer contactos entre empresários portugueses, não é, que queiram vir para o Canadá ou que queiram investir no Canadá, empresários portugueses do Canadá que queiram investir em Portugal e com a comunidade portuguesa também. Portanto, eu acho que isso é fundamental e esse tipo de contactos passa sobretudo por aí. Depois, porque é uma rede e as redes são importantíssimas neste género de áreas, não é, nos negócios. E finalmente porque é mais uma cara da comunidade do ponto de vista empresarial no Canadá. Em que é que é vantajoso de termos uma Câmara de Comércio? Eu acho que, enfim, há muitas vantagens, não é? A primeira de todas é um bocadinho o que eu disse antes, não é? A primeira de todas é que temos aqui um veículo institucional, porque a Câmara de Comércio é reconhecida também pelo Governo do Canadá, é reconhecida em Portugal também, e isso, portanto, de alguma forma é um veículo institucional que atua entre empresários de lá e de cá em nome dos dois países, não é? Terá sede onde, Sr. Embaixador? Eu penso que é em Toronto, mas isso confesso que não sei, mas quer dizer, na verdade não terá uma sede, a sede para a comunidade aqui no Quebec é em Montreal, obviamente, em Toronto haverá outra, não é? E em Vancouver, pelo menos, vai haver outra. Então, são os empresários que têm a livre possibilidade de entrarem. Em qualquer altura podem entrar? Em qualquer altura podem entrar. Então, quer dizer que os empresários que ainda não estão podem se coletar? Podem estar, evidentemente. Podem e devem. Eu apelo a que estejam, porque quanto mais significativa e tenha peso esta Câmara, melhor, não é? Melhor para todos, melhor para a Câmara, melhor para nós, melhor para a comunidade e melhor para as relações económicas entre os dois países, não é? Que ponto é que a Embaixada está lá para dizer eu estou? A Embaixada não tem laços institucionais com a Câmara, não tem, nem pode ter, nem fazia sentido, não é? Porque o veículo institucional... Pode arbitrar? Não, o que a Embaixada faz é ajudar e cooperar com a Câmara, inclusivamente, eventualmente apoiar iniciativas que tenha a Câmara, isso, claro. Agora, do ponto de vista institucional, não, porque digamos que o organismo ou instrumento institucional de Portugal e, portanto, da Embaixada e dos consulados no Canadá é a ICEP, não é? E ainda bem que aconteceu, porque realmente as outras nacionalidades têm e nós, infelizmente, acabamos por, de uma certa maneira gloriosa, ela está cá connosco também para ver esse laço. O ICEP tem um laço com a Câmara do Comércio? Não, também não. Também não. O ICEP é um organismo do Estado português, não é? Mas, portanto, no fundo é como uma embaixada. É como uma embaixada, mas na área económica. Mas sim, o ICEP esteve na gênese e ajudou muito a impulsionar esta iniciativa, que de facto reputo de muito importante e estou muito, muito satisfeito. Estou aqui, estarei também, pelo menos em Toronto, quando houver a cerimónia também de lançamento em Toronto. Vamos ver, Vancouver é um bocadinho mais longe, não posso prometer, mas se tiver a oportunidade também lá estarei, porque realmente considero isto um passo importantíssimo.
Sr. Embaixador, temos ainda também uma outra atividade que decorre em Montreal, o Salão da Aeronáutica. Todas as atividades são muito rápidas e quase nem temos tempo de as ir ver. Eu estive lá hoje todo o dia no Aeromart 2025, nós tivemos lá até há pouco, até às 5 horas da tarde, um pavilhão da AICEP, não é? Representando os interesses comerciais de Portugal neste setor. Sabe que Portugal hoje em dia tem uma indústria importante e começa a ser conhecida, e no Canadá ainda não é o suficiente, e por isso a AICEP esteve lá e aproveitou para estabelecer muitos contatos e divulgar o que oferece Portugal nesta área. E esse momento oferece aquilo que nós somos capazes de fazer e fazemos muito bem. Temos aqui um movimento bastante acentuado no consulado. Isso é uma certa irmandade e é mostrar que Portugal então é capaz de fazer coisas e fez muito bem. Sr. Embaixador, muito obrigada por ter vindo. Obrigado também e parabéns. Obrigado. Obrigado. Les gens de l'ambassade et tous vous d'être venus ici aujourd'hui. Veuillez profiter du reste de la soirée, rester un peu, discuter et avant que tout, more important than all, please join the Chamber of Commerce. We are inviting new members today. Ora, vamos então ao encontro de perceber como é que nasce, como foi esta oportunidade de Portugal ter um laço com o Canadá na Câmara de Comércio. Eu estou com o Sr. Fernandes, que é o Presidente, e o Jason, Vice-Presidente. Vamos começar então com o Sr. Fernandes. Sr. Fernandes, o senhor então é o Presidente da Câmara de Comércio Portugal-Canadá. Exato. E é importante lembrar que a Câmara de Portugal nasceu em Alberta, em Edmonton, há 3 décadas atrás, quando a economia da província de Alberta estava a disparar em todos os cilindros. Depois de 30 anos e depois da Covid, as coisas não estavam assim tão dinâmicas como a gente estava à espera. Então, o Wilson Teixeira achou que era uma ótima ideia passar a Câmara do Comércio para Toronto. E hoje estamos aqui a lançar uma nova Câmara do Comércio com a mesma base, mas com uma missão diferente. E isto é uma oportunidade para funcionar melhor a nível de importações. Em que é que a Câmara do Comércio pode ser importantíssima para a comunidade portuguesa? Para já, como sabe, Toronto e Ontário têm uma comunidade portuguesa com uma grande dimensão, vis-à-vis Edmonton. Além disso, agora, com as novas situações geopolíticas, especialmente com os Estados Unidos, eu acho que temos uma ótima parceria com a Europa, e Portugal é uma porta aberta para o resto da Europa. E Portugal tem ótimas relações comerciais com o Canadá. É isso que nós tentamos dinamizar. Quem é que pode aderir à Câmara do Comércio? Qualquer empresário que esteja interessado em ter relações comerciais entre Portugal e o Canadá. E o que é que eles podem usufruir ao estarem ligados com a Câmara do Comércio? Para já, podemos organizar missões empresariais, dar de conhecer a comunidade empresarial portuguesa e vice-versa, o que é que nós podemos oferecer e o que é que Portugal pode oferecer para cá. E então esta é a missão de intercâmbio comercial, basicamente. Tem aqui o vice-presidente. Exatamente. Que é um rosto que eu conheço. Claro, claro. E o rosto mais jovem. Faz uma boa sintonia, não é? Faz sim senhor. Vamos então falar com ele. Muito obrigada. Obrigado. Jason, vous êtes le vice-président de la Chambre de commerce Portugal-Canada. Êtes-vous fier d'être avec nous? Oui, bien sûr. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Et c'est un plaisir de faire membre de la Chambre. Je crois que c'est une bonne initiative et ça me fait beaucoup plaisir d'être impliqué dans la communauté et d'aider à promouvoir encore plus d'échanges entre nos deux pays. Pourquoi c'est tellement important d'avoir une chambre de commerce pour le portugais? C'est important parce que lorsque tu améliores et que tu augmentes le numéro d'échanges avec les entreprises qui veulent essayer de nouveaux marchés, c'est très important d'avoir accès à des ressources qui sont là pour vous aider. Ça l'aide aussi à un des piliers de la communauté, surtout la communauté d'affaires,
d'avoir ces gens-là qui sont là pour vous aider, pour encourager, pour organiser des événements, des choses d'échange dans les deux pays. Et je crois que c'est un rôle que nous allons pouvoir faire d'une bonne façon. Ça veut dire que avec la situation difficile qu'on voit au niveau de la politique, Canada, l'Amérique, Europe, Portugal, est-ce que ça va être plus facile pour rendre le produit ici au Canada? Ça va faciliter la Chambre? Je crois que c'est sûr que les réalités de nos jours et les problèmes économiques que nous voyons, ça l'ouvre plus de portes, ça crée plus d'opportunités. Le Canada va rechercher des nouveaux partenaires économiques et le Portugal étant très proche, étant culturellement très proche, avec une communauté forte ici au Canada, c'est un partenaire naturel. Et je crois que la Chambre va avoir beaucoup d'opportunités dans le futur. Le timing est très bon, comme on dit, pour créer une chambre, pour aller chercher des nouvelles choses d'échange. Mais je crois aussi qu'il va y avoir des opportunités pour les compagnies portugaises de venir faire des opportunités ici. Et donc, ce sera vraiment une augmentation de l'échange des deux bords, je crois, que nous allons voir. Voulez-vous laisser quelques mots pour la communauté portugaise, pour les hommes de business qui étaient là aujourd'hui pour suivre, pour être aussi au courant comment ça fonctionne? Vous allez sur www.portugal-canada.ca et vous venez vous joindre à la Chambre. Et ensemble, nous allons créer une communauté d'affaires au Canada, entre le Portugal et le Canada, très forte. Et nous avons hâte de travailler avec vous. Et bonne chance pour tout le monde. Merci beaucoup et merci pour votre temps. Merci a você. Au revoir. Ora, mais rosto conhecido. Temos aqui o Wilson Teixeira, é fundador da Câmara do Comércio Canadá, verdade? Sou um dos cofundadores, sim, verdade. Como é que foi este laço de dizer nós precisamos de uma Câmara de Comércio Portugal-Canadá? Foi há muito tempo. Isto vem da realidade, da necessidade de nós encontrarmos um lugar, um espaço onde nós pudéssemos promover Portugal, promover intercâmbio entre Portugal e o Canadá e Canadá-Portugal e haver um lugar onde haja informação e pessoas interessadas em ajudar esta relação e fortalecer esta relação entre Portugal e o Canadá. E hoje tivemos o quê aqui, afinal? Hoje tivemos o lançamento oficial da nova organização, que é a Câmara do Comércio Portugal-Canadá, com o interesse de mostrar em Quebec o nascimento da Câmara. Apesar de ter a sua sede em Toronto, é uma Câmara que tem membros pelo país fora, portanto temos representantes do board em British Columbia, em Alberta, em Manitoba, em Ontário, no Quebec. E agora vamos começar a trabalhar para atrair empresários, pessoas que têm o interesse em promover Portugal e assistir neste projeto, para criar esta onda e acompanhar o crescimento e dar assistência às pessoas e aos negócios canadianos que queiram investir em Portugal. Quem acha, no seu ver, que realmente deveria de se ligar à Câmara de Comércio? Qualquer empresário, pequeno, médio, grande? Sim, aliás, membros, sejam pessoas individuais, empresários, empresas, deverão se envolver porque vão ter a oportunidade de também conhecer companhias portuguesas que vêm investir no Canadá ou atrair também companhias canadianas a investir em Portugal, mas vão estar dentro das próprias oportunidades que vão ser criadas. Portanto, se eles estiverem presentes, se participarem, vão promover os seus negócios, vão ser uma porta aberta e vão ter a possibilidade de aprender o mais importante e de partilhar o seu conhecimento e a mostrar as suas próprias capacidades para unir a nossa comunidade e unir estas comunidades que já andamos há séculos com relações bilaterais
que são muito importantes, desde da pesca do bacalhau. É que as pessoas têm uma ideia do quanto é importante haver esta Câmara? Eu acho que é muito importante, não é? Aliás, é pena nós não termos um organismo, aliás, são 2 câmaras que foram criadas simultaneamente, uma no Canadá com o apoio da Embaixada do Canadá e com o International Trade canadiano, e outra no Canadá, Portugal-Canadá, com o apoio da nossa Embaixada, do apoio da ICEP, do apoio dos nossos consulados, para criarmos esta relação, este dinamismo. Eu acho que é muito importante para a nossa sociedade termos um lugar onde nós podemos falar em empreendedorismo, em investimento, em oportunidades de crescimento económico e para promover Portugal, promover Canadá. Eu resta-me felicitar ainda o seu interesse de ter vindo a Montreal, por ser um dos elementos que teve na fundação desta Câmara de Comércio, mas o quanto ela também nos deixa orgulhosos, porque Montreal também hoje pode se sentir em festa. Obrigado. É a realidade, nós escolhemos Montreal, por isso mesmo, porque queríamos dar este ponto de arranque numa cidade histórica, com uma relação muito forte com a nossa comunidade, e que é uma comunidade com sucesso, uma comunidade empreendedora, os nossos portugueses, e que nós temos muito orgulho. Portanto, temos todo o interesse em que vocês se juntem e participem e façam-se membros desta Câmara do Comércio, que só através do dinamismo e da dedicação das pessoas é que iremos ter sucesso. Portanto, nós precisamos do vosso envolvimento, de todos aqueles que vivem no Quebec, que queiram se envolver. Para mais informações, as pessoas podem ligar para Toronto? Sim, podem ligar para o número da Câmara, mas nós temos um website que é portugal-canada.ca e têm a capacidade, através do LinkedIn, também participarem e fazerem perguntas. Teixeira, obrigada por ter vindo, por estar interessado, e desejamos toda a sorte do mundo a esta Câmara que tanto nos pode orgulhar. Obrigado pelo convite para a entrevista. Gosto de felicidade. Obrigado. Ora, temos mais um português, é o Sr. Bruno Soares, que está a assistir ao momento tão importante deste lançamento da Câmara de Comércio Portugal-Canadá. Sr. Bruno, porquê que o senhor quis cá vir hoje? Olá, muito obrigado e boa noite a todos. Eu vim por um grande convite que me foi feito pelo Sr. Luís Sequeira, da AICEP, com muito prazer, e vim no sentido de representar o EDC, Export Development Canada, ou Exportation Development Canada, que é uma agência financeira que suporta as empresas canadianas na sua expansão em termos internacionais e em termos de crescimento no estrangeiro. Portanto, nós trabalhamos em estreita colaboração com todas as outras entidades do governo, seja o governo canadiano, seja o governo português, para ajudar todos os empresários portugueses, todas as empresas canadianas sediadas aqui no território canadiano, mas tidas por portugueses que tenham a ambição de crescer internacionalmente. Portanto, é um prazer para mim estar ligado a esta comunidade e fazer parte desta comunidade. Agora a questão é, em que isto é importante para uma comunidade ter uma Câmara de Comércio? Porque até à altura não tínhamos. Ela nasceu um dia, ficou adormecida e hoje ressuscitou outra vez, foi? É verdade, e eu começo por dizer que para o EDC toda a parte de comércio internacional e suporte numa rede de parcerias é super importante, e portanto a Câmara de Comércio é para nós a base que vai trazer à volta de uma mesa, por assim dizer, todo um grupo de parceiros que podem suportar estas empresas que querem se desenvolver entre o Canadá e Portugal em termos de comércio internacional. Portanto, a Câmara de Comércio joga um rol muito importante, exatamente, porque consegue reunir, como eu diria, à volta de uma mesa todos os agentes que são necessários para permitir que as empresas consigam comunicar e fazer negócios entre elas. Portanto, eu acho que é de extrema importância, acho que Montreal precisava, já existem outras localidades e outras províncias no Canadá, portanto era o que era preciso para Montreal. A comunidade é muito forte aqui, tenho o prazer de conhecer grandes empresários aqui na região e portanto acho que é uma peça do puzzle que faltava para completar o suporte que provincialmente ou mesmo a nível federal ou mesmo a nível local que era necessário para suportar as empresas canadianas e os empresários portugueses.
Mas podemos certamente falar um pouco da Mercan. A Mercan, o Grupo Mercan, investiu tanto em Portugal, tem feito mexer ao nível do hoteleiro e um grupo canadiano ter dado tanto para Portugal, e isso também é uma grande honra. É verdade, e Portugal é um destino turístico bastante interessante para não só o Canadá, mas tudo o que é o Norte América. É o meu destino de eleição. Não quer dizer que eu falo por outras pessoas, mas é um destino de eleição, é um mercado turístico que tem tido bastante crescimento ao longo dos últimos anos. E é um país que oferece cultura, que oferece a parte toda histórica que vem com o país, a parte toda de culinária. Portanto, acho que para muitos países fora, ou muitos residentes fora, que residem fora de Portugal, muitas pessoas que residem fora de Portugal, acho que é uma boa oportunidade para conhecer. Portanto, acho que todo o investimento em turismo em Portugal neste momento é um bom investimento, porque é um dos setores com maior expansão e para quem reside no estrangeiro, como é o meu caso e o seu caso, é uma porta aberta para o mundo e é uma grande bandeira que nós trazemos para o estrangeiro. Portanto, acho que todo investimento é muito bem-vindo em Portugal e bem merecido. Certamente também que o senhor será um bom peão a nível do governo canadiano, olhar perto esta Câmara que nós temos muito carinho e queremos cuidar bem dela. Exatamente, o governo canadiano tem todo o interesse em suportar empresas e empresários canadianos que têm operações que decorrem a partir do Canadá e que querem desenvolver no estrangeiro. Portanto, a nossa ideia é estar muito próximo de vocês, muito próximo da Câmara, muito próximo de todos os parceiros que estão reunidos aqui hoje e trazer para a mesa mais ferramentas. Dentro do EDC nós temos todo um grupo de ferramentas a nível de gestão de risco, a nível de financiamento, exatamente para ajudar as empresas canadianas a expandirem-se internacionalmente. Portanto, a Câmara promove essas oportunidades e nós fornecemos todas as ferramentas que são necessárias para que eles possam expandir-se internacionalmente. Nós só temos de agradecer a sua presença e, de facto, todos juntos sermos mais fortes para levarmos esta Câmara ao colo. Exatamente, eu agradeço também pelo momento que me deram, é muito interessante, e pela oportunidade de poder estar à conversa com todos estes empresários portugueses hoje. Foi um prazer para nós também, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Ora, temos a Mercan que representa muito bem o que é investir em Portugal. Eu estou com a Inês, que é o rosto da Mercan. Olá, Inês. Olá, muito boa tarde, olá a todos. Como é que foi hoje o momento de se falar mais de Portugal? Temos aqui a Câmara do Comércio, o laço com Portugal. Em que é que isso pode ser bom para continuar a dar relevo à Mercan? Mais do que dar relevo à Mercan, que efetivamente é um grupo que aposta muito em Portugal, eu acho que a Câmara que nós estamos aqui a falar, a Câmara de Comércio, vem numa altura excepcional, uma altura em que o Canadá e o Quebec, que é uma província tão importante, tem aqui uma oportunidade, tanto nós em Portugal como aqui no Quebec, temos uma oportunidade de, com estas tensões, a guerra das tarifas, arranjarmos aqui novas oportunidades de negócio, novas oportunidades de nos posicionarmos e de arranjarmos novos parceiros. É também uma oportunidade para esta comunidade portuguesa tão relevante no Canadá e tão relevante no Quebec, ter um canal para poder conversar, para poder explorar alternativas, definir atividades, é imensamente estratégico e, portanto, foi excepcional ver o cônsul, ver todos estes empresários, ver o embaixador, foi muitíssimo importante e acho que é a primeira pedra e o primeiro dia de uma Câmara que vai ser muito, muito relevante para todos os canadianos e para todos os portugueses. Seria bom, se calhar, de dar um bocadinho mais de punch sobre o investimento da Mercan em Portugal. Você já tem quantos hotéis? Neste momento a Mercan tem 31 projetos em Portugal. Este ano, especificamente, vão abrir 5 hotéis novos, é o ano recorde em termos de aberturas. A primeira abertura é em meados de abril, a segunda abertura é em final de abril, a primeira abertura é um hotel do grupo Intercontinental, a segunda abertura é um hotel do grupo Marriott, um no sul de Portugal, que é na zona da Comporta, o segundo vai ser em Gaia, no Porto, e
a partir daí temos 3 mais em vários sítios do país e, portanto, este ano é um ano-chave para nós, é um ano de consolidação. Contamos já, a American conta já com cerca de 1000 trabalhadores em Portugal, 18 projetos com estes abertos, 30 no total em construção e muitos mais virão. São ótimas novidades, vamos à continuação de muito sucesso e continuamos a olhar de perto este grande nome da American. E nós continuaremos a seguir o Canadá, continuaremos a seguir em Portugal e continuaremos a seguir, sobretudo, juntos. Felicidade. Obrigada. Ora, estamos com o diretor da ICEP no Canadá, é o Dr. Luís Sequeira. Muito gosto em tê-lo connosco. Mas afinal, nós temos aqui um grande momento em Montreal. A ICEP, temos então a Câmara do Comércio Portugal-Canadá. Quais são os laços que o ICEP tem com a Câmara? Bom, a Câmara acaba de ser lançada, são laços ainda muito iniciais, temos vindo a conversar ao longo dos últimos meses na preparação do lançamento da entidade. Para nós é uma grande oportunidade contar com uma rede, ter uma grande capilaridade em todo o Canadá. A Câmara vai ter diretores quer no Quebec, quer no Ontário, quer em Alberta, quer na British Columbia, o que para nós é absolutamente determinante. Nós estamos baseados em Toronto e, portanto, é fundamental ter uma capacidade de articulação nas diferentes províncias que nos permita ajudar a posicionar os produtos portugueses e captar intenções de investimento. Essa é a missão da ICEP. Permita-me dar aqui uma saliência importantíssima ao nível da condução dos produtos que chegam ao Canadá e muitas vezes nós temos surpresas. E em que ponto é que os portugueses devem estar atentos ao nível da fidelidade, da seriedade dos produtos que chegam cá, mas que não devem de ser deturpados? Não tenho conhecimento de casos particulares, se quiser depois partilhar. Não, se acontecer, se forem produtos certificados, podemos tomar medidas em relação a isso, articular com a União Europeia, articular com as entidades que certificam os produtos em Portugal e perceber qual é o problema, se é que há algum problema. Sim. Este laço então que acaba de nascer, que está agora a ter o seu caminho, pode ser vantajoso, uma força maior, a Câmara do Comércio vai ser preponderante? Com toda a certeza, nós somos uma equipa bastante pequena, embora ativa, muito ativa na ICEP em Toronto. Esta capilaridade e tendo em conta a dimensão da comunidade portuguesa por todo o Canadá é absolutamente uma mais-valia e, portanto, a nossa perspectiva e a nossa ambição é poder ter uma cooperação muito frutífera para poder chegar ao máximo de províncias do Canadá, a cada cidade, a cada comunidade portuguesa. Sabemos que há imensos empresas da comunidade luso-canadiana que ainda não conhecemos e que queremos aproximar de Portugal e integrar neste fluxo de comércio e de investimento que queremos que seja cada vez maior. As pessoas estão a ver o programa em casa dizem, mas afinal o que é o ICEP? Afinal o que é a Câmara de Comércio Portugal-Canadá? O doutor é capaz de explicar? Com certeza, a ICEP é a Agência Pública Portuguesa de Promoção das Exportações e Atração de Investimentos. Portanto, nós somos uma entidade do governo português espalhada pelo mundo, temos escritórios em mais de 40 países e a nossa missão é justamente apoiar a exportação de produtos e serviços portugueses para os mercados, no caso para o Canadá, e angariar investimentos canadianos para Portugal. Portanto, o nosso trabalho é muito focado nestas duas vertentes. Já a Câmara é uma entidade que defende os interesses dos seus associados, podem ser canadianos, empresas portuguesas, ou de capital português, capital canadiano, mas que tem uma dinâmica complementar e que podemos perfeitamente cooperar em eventos conjuntos, ativações junto da comunidade portuguesa, junto de empresas portuguesas, junto de empresas canadianas. A ideia é aproveitar estas sinergias para ter uma convivência frutífera para Portugal, que é a nossa missão, apoiar a internacionalização da economia portuguesa. Diga-me, doutor, em relação à questão delicada ao nível político, temos a América que está aqui a fazer uma certa dificuldade ao nível de transitar os produtos com o Canadá. Em que é que o Canadá pode ser beneficiado ao nível dos produtos que vêm de Portugal chegarem mais depressa ou com mais abundância? Certo. Bom, nós com o Canadá, a União Europeia e Portugal, obviamente,
existe um acordo de livre comércio, o acordo CETA, que já tem mais de 5 anos e que tem permitido multiplicar o comércio. Esta circunstância de tensão que está a acontecer nestes últimos 3 meses com os Estados Unidos, que afeta não só potencialmente o Canadá, mas também a União Europeia, é um momento importante para alavancar esta interação entre Portugal e a União Europeia e o Canadá, uma aproximação que pode permitir diversificar os mercados, que é basicamente fundamental para evitar uma dependência excessiva, no caso do Canadá, dos Estados Unidos, e no caso de Portugal, da União Europeia. Portanto, este crescer desta relação bilateral é fundamental para os dois países e, portanto, o momento é muito oportuno. Acho que a Câmara, este lançamento que vamos ter agora também em Toronto, no próximo dia 3, estamos num momento super oportuno para dar aqui um impulso à relação bilateral comercial e de investimento. Está-me a querer dizer que, a nível de possibilidade de importação de Portugal para o Canadá, talvez será vantajosa nesta altura? Claro que sim. Primeiro porque é possível a imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos, obriga o Canadá a ir buscar outros fornecedores e, neste caso, Portugal e a União Europeia aparecem como fornecedores credíveis e com zero taxas de importação, porque existe um acordo de livre comércio que assim o determina. Eu acho que a questão também fundamental tem a ver com os investimentos. O Canadá tem uma concentração muito grande de investimentos no mercado norte-americano e no México, por causa das cadeias de valor aqui do acordo CUSMA, e, portanto, a diversificação para mercados europeus, são mercados sólidos, sofisticados, é muito oportuna também para os canadianos. Temos notado isso, temos tido uma grande procura por parte de empresas canadianas que estão um bocadinho desesperadas à procura de outras alternativas, e a Europa e Portugal é o primeiro país mais próximo do Canadá, e, portanto, queremos capitalizar aqui oportunidades de angariar empresas canadianas em Portugal. Notícias boas. Com certeza. Sinto-me privilegiado de viver este momento e de poder contribuir com o nosso trabalho para que isto se converta num sucesso e que possamos aproximar ainda mais estes dois países. Obrigado. Obrigada ao ICEP e também que haja aqui uma cooperação feliz para que continuemos a falar de Portugal e a demonstrar que a nossa cultura é muito importante, não é? Muito obrigado. Esse é o nosso desejo e vamos trabalhar para isso. Obrigado. Felicidades. Muito obrigado. Ora, temos aqui ao nível bancário a presença massiva, Presidente do Conselho de Administração da Caixa Desjardins Portuguesa e a Diretora da Caixa Geral de Depósitos também acompanhou de perto este momento. Paula, então temos uma Caixa que é uma Câmara de Comércio que hoje é uma realidade. Ela nasceu há muitos anos, esteve por ali adormecida e hoje volta com muita ação e demonstrar que há aqui uma grande possibilidade de ela ser funcional. Sim, foi o que foi mencionado hoje por várias pessoas interessadas. O potencial está cá, o interesse para Portugal está cá, o interesse dos portugueses para vir investir no Canadá está presente, sempre esteve há muitos anos. O que precisávamos era agora de uma organização um pouco mais oficial para ajudar essas ligações, e é o que a gente temos hoje com o lançamento aqui em Montreal, para a semana em Toronto, porque o interesse, claro, que está nestes laços de investimento entre os dois países. E a dinâmica foi boa? A dinâmica foi muito boa e é com estes eventos que a gente vê que há um grande potencial. Às vezes também certas pessoas estão envolvidas em certos sectores de investimentos que a gente não conhece, e é assim que vem demonstrar o interesse, e eu acho que é muito interessante. Há que agora agarrar neste momento para avançar para o bem do nosso país. Paula, é também um elemento mais-valia para a diáspora. Sim, eu fui nomeada para o Conselho da Diáspora em novembro, por isso é que eu tenho agora aqui o meu PIN, e claro, posso mostrar, há um cartão que até põe grande pressão, que diz Conselheira de Portugal no mundo. Portanto, é isso, temos que funcionar e temos que avançar com essas oportunidades. Uma grande honra, não é? Pressão, mas honra, é como eu disse, sinto e vejo que há interesse, então há que aproveitar o momento que temos. Muito obrigada por ter vindo, Paulo. Obrigada.
E temos a Marisol, é a diretora da Caixa Geral de Depósitos no Canadá. Marisol, para si também foi bom porque ela tem a sede em Toronto, esta Câmara de Comércio Portugal-Canadá, e hoje está de visita a Montreal, e mais importante é termos sempre pessoas de fora que estão a ver o que é que se passa em Montreal. Olá, Conceição. A Câmara de Comércio de facto existia, não era em Toronto, era em Edmonton. E agora reaparece e ressurge. Exatamente, temos aqui este primeiro lançamento que é muito importante para todos nós, e haverá um próximo lançamento na próxima semana em Toronto, também no Consulado-Geral de Portugal. E a Câmara, como também a própria Paula já referiu, tem uma importância cada vez maior, sobretudo num contexto em que Portugal não só está na moda pelas questões de turismo, mas de todo o investimento que tem-se conseguido atrair. E isto acaba por potenciar que várias empresas possam mais facilmente ter um primeiro contacto com uma fonte segura e poder dar os primeiros passos para investir junto de Portugal. E quer o Desjardins, quer a Caixa Geral de Depósitos, quer outras instituições, obviamente temos interesse em promover o que de melhor temos dentro das comunidades portuguesas e de Portugal. Estava a dizer que é uma mais-valia ter a Caixa de perto à Câmara de Comércio? Todas as empresas, potencialmente, é uma mais-valia para as empresas, independentemente de qualquer que seja o setor, quer seja no setor da banca, das finanças, dos mídia, ou da pastelaria, ou da área dos têxteis, ou das várias, não importa, é sempre uma mais-valia, e sobretudo uma mais-valia quando podemos promover o que melhor se pode ter de Portugal para o Canadá ou de Canadá para Portugal. E é ligada também à diáspora? É verdade, sim senhora, sou conselheira da diáspora desde o ano passado, desde setembro, e é com grande orgulho que levo mais além o nosso sangue português e esta situação de querer mostrar o que de bom existe em toda a parte do mundo. Há muitos portugueses espalhados por este mundo fora que às vezes não conhecemos e que efetivamente ocupam posições de prestígio, de interesse. Então, fizeram com que a comunidade portuguesa fosse bem vista no país de acolhimento, e o Canadá é um caso de sucesso nesse sentido. Não podemos deixar de referir que o mês de junho é o mês do heritage português, e isto é bastante importante, e só foi possível porque de facto os portugueses que emigraram na década de 40, 50, 60 construíram um bom nome junto deste país, e isto foi feito aqui como foi feito junto das comunidades que deslocaram a outros países. E aí eu sou filha de pais de imigrantes como a Conceição sabe, numa outra esfera do hemisfério sul da América, e de facto também lá tivemos e temos aqui uma posição de dominância do bom que a comunidade portuguesa prestou ao país, e que são réplicas que se vão fazendo com os portugueses que emigraram para a França, para a Alemanha ou para outros países. Ou seja, é necessário levar mais além a diáspora, e eu, enquanto humilde conselheira, espero cumprir esse meu papel. O que eu quis há pouco mencionar era que a Câmara de Comércio terá sede em Toronto, era essa a parte que eu salientei no início. É assim, a Câmara, ou seja, vai estar em todo lado, porque a ideia não é ser uma Câmara de Toronto, é ser de facto uma Câmara de Portugal no Canadá, e é isso que é a promoção, e não é à toa que o lançamento não acontece em Toronto, acontece aqui em Montreal. Bem, isto é que é bom, é que possamos todos juntos caminhar da mesma direção e que possamos ser orgulhosos disso. Oh, com certeza, esse é sempre aquilo que todos nós queremos. Ora, em boa companhia do Sr. Cônsul, Dr. Saraiva, que é o anfitrião do momento. Sr. Cônsul, que grande importância temos ou que riqueza é de termos uma Câmara de Comércio Portugal-Canadá, não é verdade? Sim, fundamental. Acho que é o primeiro passo. Obviamente não ficou nada hoje
conquistado. Isto é um trabalho que nós teremos que dar continuidade, mas é um primeiro passo muito importante, porque finalmente temos uma organização que vai poder representar os interesses, as aspirações, os objetivos dos nossos empresários aqui. E como se sabe, temos uma comunidade com um tecido empresarial muito importante e muito implementado nesta cidade e, obviamente, abrem-se possibilidades aqui de um aumento grande do comércio entre Portugal, Quebec, Portugal, Canadá. O facto de ser uma realidade é que ela já tinha nascido a uma dada altura e então estava adormecida. E hoje volta com esta força. Em Montreal nós temos aqui uma comunidade que é bastante ativa, como disse muito bem. Isto foi trabalhado com muita persistência para ela ser possível? Sim, isto não é obviamente não é um trabalho que vem de ontem. Isto é um trabalho que envolve muitas pessoas. Uma coisa que eu acho importante destacar é que temos uma Câmara de Comércio que é verdadeiramente nacional. E isso para mim era um ponto fundamental, ou seja, nós termos uma representação a partir daqui da área de jurisdição nossa. Enfim, o Quebec é o que tem mais expressão das províncias que nós cobrimos e já aconteceu isso também com outros organismos, portanto, que nos representam a nível nacional, o Conselho da Diáspora, não há problema nenhum em referi-lo, em que não tínhamos representação e passámos a ter representação daqui do Quebec, e o mesmo com a Câmara de Comércio. Portanto, eu acho que isso é muito importante e é importante também que se conheça, e hoje ficou bem demonstrado para os vários convidados que aqui tiveram, a realidade do tecido empresarial português do Quebec, a dimensão das empresas que aqui temos e a vontade que elas têm de ter uma ligação cada vez maior a Portugal, e portanto isso também para nós é louvável e é de facto algo que nos satisfaz bastante. Sr. Cônsul, está a ver que a comunidade tome muita atenção ou que haja um interesse acrescido sobre esta Câmara de Comércio para que não aconteça o que aconteceu no passado? Sim, claro, obviamente que sim. A comunidade tem naturalmente várias áreas de interesse, não é? Por exemplo, eu hoje, para estar aqui, não pude estar num outro evento da maior importância também, que sublinha o papel da mulher migrante e que é um papel fundamental também. As questões da língua, as questões do ensino do português, as questões dos voos também. Portanto, há vários tipos de questões que interessam a comunidade e nas quais o consulado tenta, portanto, estar envolvido e apoiar. Agora, esta dimensão, claro que é muito importante, porque o comércio é realmente uma força motriz fundamental da economia. O comércio cria emprego, o comércio cria riqueza, o comércio cria desenvolvimento económico e, portanto, nós, ao estarmos a promover a Câmara de Comércio, estamos a contribuir para isso. Em relação ao passado, eu acho que no passado talvez não tivesse havido uma representação equitativa das várias províncias do Canadá, como está a haver da direção desta Câmara de Comércio essa preocupação. E, portanto, temos um vice-presidente que é daqui do Quebec e temos já vários empresários envolvidos e muitos mais que seguramente estarão interessados em aderir e, portanto, eu acho que isso é que é a grande garantia que temos de que esta Câmara vai ter um destino muito diferente daquela que, no fundo, nunca chegou a arrancar, não é? Então, o desafio é que as pessoas não sejam alheias, mas que estejam vigilantes e que possam ter este momento tão importante que é de se juntar. Juntar, não é verdade? Sim, claro que sim. Isso também me cabe a mim, no sentido de divulgar cada vez mais a Câmara de Comércio junto dos nossos vários comerciantes, dos nossos negócios, etc. Hoje foi um passo, hoje não foi o fim de nada, foi o princípio, não é? Lançarmos a Câmara e
no futuro envolver cada vez mais participantes, depois termos missões empresariais vindas de Portugal às quais a Câmara pode dar apoio e promover, missões empresariais de cá para lá, facilitar os contactos. Portanto, muitas vezes há empresários portugueses que têm interesse em investir em Portugal, mas não sabem bem por onde começar. Claro que o consulado pode sempre ser uma porta, e temos a ICEP, mas a Câmara de Comércio imediatamente é um multiplicador através da rede de que dispõe, de facto, desses contactos e desses esforços. Portanto, achamos que vai ter um papel muito importante e vamos todos trabalhar no mesmo sentido. Como é que o senhor se sente hoje? Um homem mais rico? Porque tem uma comunidade que vai ter muito mais peso? Sim, repare, eu referi aqui nas minhas palavras introdutórias que o tecido empresarial português e luso-canadiano contribui muito para o prestígio da nossa comunidade e para o seu bem-estar. Portanto, cria riqueza, cria emprego e dá à nossa comunidade, de facto, uma imagem muito positiva que ela tem aqui na sociedade local. Agora, a Câmara de Comércio pode contribuir ainda mais, para além disso, para que os interesses de todos membros deste tecido empresarial, assim como profissionais liberais e outras instituições financeiras, etc., possam ter uma voz e uma instituição para que sirva de interlocutor junto das autoridades locais e federais. E, portanto, ter um peso diferente que eu acho que devemos ter, porque temos os fatores para isso, temos a população para isso, temos, como disse, o mundo empresarial para isso, temos a riqueza cultural para isso, mas nem sempre conseguimos projetar isso. E a Câmara de Comércio é um instrumento que poderá ser muito útil e será certamente muito útil para tal. Quero agradecer, em nome do Montreal Magazine, teve então aqui a disponibilidade, abriu a porta, fez a recepção aos convidados e hoje temos a nossa Câmara, a Câmara de Comércio Portugal-Canadá. Que grande glória, não é? Muito obrigado também pela vossa presença e claro que eu há pouco referia o ensino, etc. Os meios de comunicação social de língua portuguesa são também fundamentais para nós mantermos este laço enquanto comunidade e, portanto, vocês também desempenham um papel crucial e ao estarem aqui também dão outra projeção aos eventos que fazemos, portanto, também muito obrigado a vocês. E é desta forma que terminamos aqui no Consulado-Geral de Portugal em Montreal, é o lançamento da Câmara do Comércio Portugal-Canadá. É uma honra para todos os portugueses avançarmos com a identificação da nossa cultura. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.
Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso transportar-vos para lugares mágicos.